Olá a todos e a todas, muito boa tarde, muito bem-vindos nessa live que lança o primeiro encontro de REURB da Escola Superior de Direito Municipal, primeiro encontro dos que fazem REURB e que tem o tema Divulgando Experiências e Estimulando Novos Projetos. Estou aguardando aqui a Débora, a Franciele, a Simone Somenzi, o Luciano Varela, que são as pessoas que junto comigo vão fazer essa conversa com vocês. Muito bem-vindo a todos vocês aqui. Simone, está ao vivo? Oi, Simone, muito bem-vinda. Olá, boa noite, Vanesca. Boa noite, pessoal. Coisa boa estar aqui com vocês. Esperando a Débora. Acho que a Débora está pelo... A Débora e o Luciano, falta o Luciano. Bom, eu me chamo Vanesca Buzelato Prestes, eu sou atualmente a coordenadora de REURB da SDM e também eu sou vice-diretora da Escola Superior de Direito Municipal. O nosso curso de REURB está na 11ª edição. Eu já nem lembro, Simone, mais quando que começou, porque era a regularização fundiária para a Escola de Direito Municipal, ela vem desde o Estatuto da Cidade, né? Foram cursos que a gente tratava mora legal, que a gente tratava legitimação fundiária, 11977. Então, tem toda uma tradição aí nesse sentido. Então, junto comigo, estão aqui também a Simone Somenzi, que é a Simone Somenzi, é colega procuradora do município, foi secretária de Habitação e Regularização Fundiária adjunta em Porto Alegre, é especialista em Direito Municipal pela URGS, Escola Superior de Direito Municipal, e atualmente segue tratando, né, da regularização fundiária em Porto Alegre, na Procuradoria do Município. Alguém está com o microfone aberto e está fazendo barulho, gente. Por favor, se puderem fechar na hora. Valeu, obrigada. O Luciano Varela, engenheiro civil, é graduado pela URGS, também é bacharel em Direito, graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Municipal pela ISDM também, servidor público de Porto Alegre, atuou como diretor dos projetos viários da Secretaria de Obras e atualmente está na chefia da GEAR. A GEAR é a equipe Gerência de Engenharia e Arquitetura da PGM. E o Luciano e a Simone, e eu, na época que ainda era procuradora, agora eu já sou aposentada, pertencíamos à PARF, né? A Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária, que tem toda essa tradição de atuação. A Débora Franciele, nossa convidada de hoje, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Ritter dos Reis, tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em regularização fundiária, fez os cursos de extensão da Escola Superior de Direito Municipal de 2018 a 2022, do laboratório do Propur 2017-18, coordenou projetos e empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em 16 e 18, trabalhou na assistência técnica em habitação de interesse social, desenvolvida pelo IAB do Rio Grande do Sul, foi conselheira do CAL, e atualmente é diretora técnica do grupo REURBANE. Nós estamos aqui hoje, então, para lançar esse nosso primeiro encontro daqueles que fazem REURB, primeiro encontro da SDM dos que fazem REURB. Então, por que a gente está fazendo isso, né? Nós já tivemos nesses cursos, Luciano e Simone, mais de 1.200 alunos passaram pela gente, né? Nós também tivemos
os cursos em company nos municípios. A gente acredita na regularização fundiária como política pública permanente, como função da administração pública, né? Então, isso nos motivou nesse início a lançar, a fazer uma provocação, né, para todo mundo, para pensar as nossas práticas, vir apresentar, e chamamos isso de divulgando experiências e estimulando novos projetos. Né? Então, esse evento ele vai acontecer em agosto, nos dias 5 e 6 de agosto, estão abertas as inscrições. Nós ontem encerramos o prazo para apresentação de casos, recebemos mais de 15 casos. Então, é uma enorme alegria estar aqui conversando um pouco sobre isso tudo, né, no dia de hoje. A montagem da programação, acho que a Simone pode falar um pouquinho do que a gente pensou para a montagem da programação, para depois a gente entrar em alguns aspectos importantes da REURB que a gente vai discutir nesses dias aí a partir das intervenções do Luciano e da Débora. Certo? Vai lá, Simone. Oi, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Um abraço, Luciano, um abraço, Débora, Vanesca, minha querida amiga. Bom, gente, esse encontro, como disse a Vanesca na sua introdução, a gente quer poder ver um pouquinho do que os nossos alunos conseguiram desenvolver nos seus municípios, né, nos seus locais, em termos de regularização fundiária. E queremos um pouco aprender um pouco também, né, verificar quais foram as soluções que deram para casos complexos ou até mesmo simples, algumas práticas que daqui a pouco a gente não pensou, mas que os municípios outros podem adotar. Então, troca de experiências em regularização sempre é muito rica, muito válida, porque os processos são muito especiais. Cada regularização tem suas características, tem a sua metodologia, e não existe receita de bolo 100% igual. A gente tem um procedimento, um passo a passo, mas as características do local, da formação da ocupação, da irregularidade, a origem dessa irregularidade, ela faz com que muitas vezes as soluções sejam diferentes caso a caso. Então, a gente poder ouvir como é que isso está acontecendo Brasil afora, não é só aqui no Rio Grande do Sul, não é só Porto Alegre, é no Brasil todo. Esse é o objetivo do nosso encontro. Então, a gente deu um nome bem coloquial para ele, que é dos que fazem REURB, porque REURB é assim mesmo. É bem coloquial, é bem no dia a dia, é bem informal, como são os nossos processos. A gente, a partir das dificuldades, dos problemas que surgem, a gente vai dando soluções, sejam elas técnicas de engenharia ou arquitetura, da área social, da parte urbanística, ambiental, e principalmente nós, né, Vanesca, da parte jurídica, a gente vai dando soluções conforme aparecem os problemas em cada processo. Então é isso, é ouvir o que está acontecendo, né, ouvir nossos alunos, reencontrá-los nesse momento, então vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar disso. E, obviamente, como qualquer encontro de regularização, a gente vai ter mesas técnicas com falas, então, de pessoas, né, que tratam da matéria Brasil afora, doutrinadores importantes para nos trazerem contribuições. Vamos ter uma mesa sobre conflitos fundiários, com participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são membros, são instituições, são atores que não são os principais, mas que têm uma influência enorme nos nossos processos, principalmente quando a gente tem litígio para resolver. Também vamos ter a participação da União e do Estado do Rio Grande do Sul, para a gente poder debater um pouquinho como a gente trabalha regularizações em áreas federais, em rede ferroviária, em áreas do Estado, né? Como é que são feitos convênios, acordos de cooperação técnica nesse âmbito. Então, vai ser um encontro muito rico, Vanesca, e eu estou bem empolgada assim, com tudo que vai acontecer. Eu também, e a gente tem, só complementando um pouquinho, nós temos a apresentação, tem uma colega que vem do Recife falar sobre os terrenos de marinha, que para nós aqui em Porto Alegre não é tão intenso, né? Não é uma pauta, mas a Brasil afora é uma pauta extremamente importante, né? O representante da DPU também
do Patrimônio da União vem falar. Nós temos as mesas, elas estão organizadas entre os principais, os atores da regularização fundiária, e quando a gente fala atores, a gente fala do sistema de justiça, né, dos sistemas de justiça representados pelo Judiciário, pelo Ministério Público, né, e pelas administrações públicas municipais também, né? Temos as empresas que trabalham, né, com o REURB, e temos a universidade que reflete sobre esses conteúdos. Então, é uma participação super múltipla. A programação ela já vai estar disponibilizada para vocês até o final dessa semana, né? São 2 dias intensos e nós vamos dar um grande espaço para apresentação de trabalhos, para compartilhamento dos trabalhos dos municípios. Nós recebemos trabalhos de municípios, trabalhos da universidade e trabalhos de consultorias que estão atuando envolvidos, porque a REURB, ela, como a Simone bem colocou, ela é um trabalho complexo que exige colaboração, né, que exige o desenvolvimento da escuta, né, eu sempre digo que é algo que vem de baixo para cima, né, que se fosse soluções de cima para baixo, como a legislação prevê, o comando e controle, a gente não precisaria estar trabalhando nesse processo de formulação. E é um saber, uma atuação que o jurídico faz parte de todo um ecossistema, ele não é isolado, né? A gente aprendeu, acho que ao longo desse tempo, né, Simone, que não há uma receita de bolo como a gente está acostumado na área do direito, né, Débora, né, Luciano? Né? A gente aprende muito nessa área técnica. Essa nossa live ela é interdisciplinar, porque a REURB é a expressão disso. Né? E teremos também a escuta das comunidades, representante comunitário também nesse nosso encontro falando. Vanessa, Débora, só não esquecendo também, outro ator importante, tanto quanto o município, são os cartórios de registro de imóveis, porque ao fim e ao cabo, a gente remete todo o nosso procedimento lá para o registro, para sair as matrículas, e a gente, então, poder fazer essas entregas de matrícula. Então, os cartórios também, né, os registros de imóveis também estarão conosco nesse encontro, porque eles são parte importantíssima nesse processo. Então, aí faz o fechamento do nosso e ciclo de profundos participação. incentivadores também, né? Profundos incentivadores da REURB. Eu queria saudar aqui rapidinho, tem tanta gente conhecida aqui que eu estou vendo como anfitriã da live, eu fico vendo as pessoas. Eu queria saudar o Rafael, nosso diretor da ESDM, que está aqui prestigiando, a Sinara Vila, que é a nossa diretora, o Rafael, diretor-geral, a Sinara, a nossa diretora de inovação, e tanta gente querida aqui que eu vejo que trabalha com o REURB, está nos prestigiando aqui dos diversos municípios, né? A Franca, que tem um livro sobre REURB, já debateu conosco no Instagram da PGM há um tempo atrás, né? Então é uma honra enorme a escola conseguir atingir essa quantidade de pessoas que têm compromisso com esse tema. Débora, conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência e como é que os municípios estão preparados, como estão, como é que são os estágios dos municípios e essa atuação aí de vocês nesses temas. Bom, então, boa noite, Luciano, boa noite, Simone, Vanesca. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, então, eu sou arquiteta e urbanista, né, e a gente na Academia da Arquitetura e Urbanismo, quando a gente, na época que eu me formei, eu já posso falar assim, na época, né, a gente não tinha dentro do curso tratar sobre regularização fundiária, né, então uma disciplina específica que a gente tratasse regularização fundiária. Nos meados de eu me formar ali, a gente iniciou então com Minha Casa Minha Vida, habitação de interesse social, que foi onde eu, né, segui ali o meu ramo de estudo, vamos dizer assim. E aí, trabalhando com a Reurbânia, a antiga Estúdio Projetos, né, a gente trabalha então a regularização fundiária, né, através da iniciativa privada, onde os moradores nos contratam para executar o processo de regularização fundiária. E o nosso início foi no município de Porto Alegre, né? Somos pioneiros aí no município de Porto Alegre em regularização fundiária, onde atuávamos com mora ilegal. E depois passamos para a REURB. E a gente tem
todo esse entendimento da regularização fundiária, o que a gente construiu dentro da regularização fundiária aqui, foi o entendimento do município de Porto Alegre, onde a gente deu início nisso, né? Que a gente precisava de todas as disciplinas para atuar em regularização fundiária, de todos os profissionais do ramo da arquitetura, da engenharia, assistência social, os profissionais que cuidam da questão do meio ambiente, para tratar de regularização fundiária a fio e cumprir todas essas etapas. Então, a gente se preparou para isso, construiu junto isso, né? Com base, então, no início que era em Porto Alegre, depois a gente expandiu para os municípios da região metropolitana. Hoje atuamos aí já em Florianópolis, no Santa Catarina, no Paraná também. E a gente vai levando esse nosso aprendizado aí, muito que a gente aprendeu na escola. A gente sempre esteve na Escola Superior de Direito Municipal, concursos, né? Então, a gente sempre levou os nossos colaboradores para fazerem curso na escola, porque a gente vê que é importante eles se atualizarem em relação à lei e também por ter esse contato com outros municípios. Muitas portas se abriram para a Reurbânia através dos cursos que a gente fez na escola. Então, todo esse envolvimento da Reurbânia com a escola já vem desde o início, né? Por isso que a gente fez questão de estar com vocês nesse evento, a importância desse evento. E sobre a questão dos municípios, doutora, que a gente vê hoje, né? A gente vê muitos municípios que buscam entender sobre REURB. A gente ainda tem alguns municípios que não têm propriedade do tema da REURB, buscam esse entendimento, mas a gente tem também algumas questões que acabam alguns municípios acabam criando a lei municipal, não utilizam a lei federal de fato e engessam a regularização, né? E às vezes até por discutir e debater o criar essa lei municipal, acaba se tendo tempo de uma REURB que poderia ser feito com a regularização com a lei federal, né? Mas isso são questões também que se debate bastante com os municípios. A gente leva exemplo de outros municípios, né? Que criam suas leis municipais, claro, por segurança e por questões, às vezes até na questão da renda ali, pelo número de habitantes do município, né? Questões ambientais também. Agora vamos ter muitas mudanças, né? No âmbito da segurança em relação às questões ambientais de áreas de risco na REURB. Então, a gente vê essa diversidade entre os municípios, né? A gente vê municípios da região metropolitana de Porto Alegre bem preparados. Muitos deles buscam referência, né, na Secretaria de Regularização Fundiária, buscam esse preparo, esse conhecimento com a município de Porto Alegre, né, doutora Simone? Eles ligam, fazem reunião, querem saber como é o trabalho, até às vezes questionando também o trabalho das empresas privadas que atuam, né? Porque vem muito esse questionamento como é essa relação da empresa com o município, né? Então, a gente sempre esclarece como é que é essa situação, que são os moradores que nos contratam para desenvolver esses projetos. Então, a gente está seguindo aí, trilhando esse caminho, sempre levando como exemplo as realizações que a gente tem nos municípios que finalizam esses processos de REURB, né? Então, a gente segue aí esse trabalho da regularização, levando para outros municípios esses êxitos aí na REURB. Luciano, como que é esse trabalho interdisciplinar? E fala um pouquinho para a gente da responsabilidade técnica, né, nos processos, porque no cumprimento lá dos requisitos, como é que tu desenvolveu, como é que vocês desenvolveram isso ao longo do tempo e o que mudou aí ao longo do tempo? A gente não está te ouvindo, deve estar no silencioso aí. Isso. Primeiramente, boa noite, doutora Vanessa, doutora Simone, companheiras de implementação de REURB, tudo começou com a gente, né? A arquiteta Débora, né, que também desde o começo aí do processo da REURB está presente conosco lá com a empresa, com o José Almir, né? O precursor aí dessa questão da regularização fundiária. Então, é uma imensa satisfação participar dessa live preparatória, né, para o nosso primeiro encontro dos que fazem a REURB, né? Porque efetivamente nós que estamos aqui hoje somos os que fazem efetivamente a REURB. Nós
pelo município e a Débora pela iniciativa privada. A Vanessa já esteve conosco aqui, né? Agora desenvolve outras atividades também relacionadas à REURB, né? Em relação ao teu questionamento, né, Vanessa, no próprio conceito, né, que foi estabelecido lá na lei da REURB, né, se diz que para regularizar um loteamento tem que ser tomadas medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais. Isso é, o conceito já se estabelece que é um processo multidisciplinar, né? A necessidade de técnicos de diversas áreas para a implementação da REURB, desde advogados, né, passando por assistentes sociais, engenheiros, arquitetos, biólogos, administradores, etc. A Simone pode até nos falar depois disso, né, que hoje em dia ela coordena uma equipe que tem múltiplas funções lá dentro da equipe, né? Então, não basta da área jurídica, não basta da área técnica, tem que ter um administrador para coordenar tudo, tem que ter um assistente social para se relacionar com a comunidade, né? E dentro dessa lógica, a gente percebe que desde o começo do processo de regularização, utilizando-se os instrumentos da REURB, os aspectos técnicos de engenharia e arquitetura estão presentes, né? E nesse ponto é que entra a necessidade de um responsável técnico de engenharia e arquitetura desde o início. Por quê? Porque a gente inicia lá com a topografia, né, que é um trabalho técnico que tem que ser coordenado, tem que ser organizado por um engenheiro ou arquiteto, que é a base de toda a regularização fundiária, né? Uma boa topografia bem feita facilita todos os nossos trabalhos posteriores, seja na área técnica, seja na área jurídica, enfim, em todas as áreas. Com essa topografia, nós definimos o perímetro, elaboramos plantas e memoriais de perímetro, lançamos as matrículas do loteamento para as notificações, né? Fazemos aquela análise de infraestrutura essencial, né? Que são aspectos que são definidos pela própria lei, e terminando com o projeto de regularização fundiária, que é o que comanda tudo, define tamanho de lotes, define questões de APP, equipamentos públicos, etc., né? E esse projeto, inclusive, tem que ter uma análise diferenciada, pois privilegia a gleba de forma como foi implantada, né? Os padrões urbanísticos são os padrões urbanísticos do local, é uma gleba que está funcionando, as ruas estão implantadas, as pessoas estão morando naqueles lotes, né? O técnico tem que realizar uma integração da parte técnica indispensável para um bom projeto com a questão social, né? O próprio conceito da lei também estabelece, né, que tem que melhorar as condições de moradia, as condições daquela pessoa e daquela comunidade, né? Então, em função desses aspectos técnicos, da importância desses aspectos técnicos, é que a escola, nos cursos de REURB, tem destinado um módulo específico, né, especial em relação à questão técnica. Por quê? Porque a questão técnica associada com a questão jurídica, associada com a questão social, é que, no fim e ao cabo, faz com que a REURB tenha seu objetivo primordial, que é melhorar as condições das pessoas, que as pessoas tenham a sua matrícula, né? Ou, como elas dizem, tenham a sua escritura, né? Com o objetivo de melhoria da vida, de valorização dos seus terrenos, enfim, né? Esse é o nosso objetivo, é um objetivo primordial. O município de Porto Alegre foi um precursor nessa implantação, né, da REURB, de apoiar, inclusive, as empresas, a Débora está aí de prova, apoiar as empresas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, para que, justamente, no final, as comunidades é que sejam beneficiadas. Obrigada, Luciano. O Mauro está nos perguntando aqui se o evento é só presencial. Sim, Mauro, ele é presencial.
porque essa apresentação, nós temos duas metades de tarde com apresentação de trabalhos e temos mesas. Então, online, tu perde muito desta conversa, né? Dessa possibilidade de perguntar, de agregar. E também temos na escola, nós temos um espaço grande de biblioteca e que possibilita essa aproximação. Também tem algumas apresentações de trabalhos que vão ficar disponíveis lá. Então, por isso que nesse momento a gente optou por fazer ele presencial para prestigiar esse contato, essas possibilidades todas. Online, o que a gente tem são os cursos. Tem um curso EAD que está disponível no site da escola. Simone, quais os desafios atuais da REURB na tua visão? A gente já passou por tanta evolução, né? Por tanta mudança, por tanto convencimento de atores. Eu te perguntaria com relação ao que nós conseguimos evoluir realmente nesse período e o que falta, né? A solução dos termos de compromisso, ela tem sido razoável? Tem representado infraestrutura, né? Que desafios temos aí? Vamos lá. O que tu acha? Eu quero dizer para a Débora e para o José Almir, na qual eu já mando um abraço aqui para eles em primeiro lugar, que a gente não pode sair de férias para Santa Catarina, viu, Vanessa? Porque senão a gente vai ler um monte de plaquinha lá em Garopaba, Reurbane, Eu fui para o e a gente Rosa. não esquece deles nunca. Nunca. Né, Débora? Coisa boa que a empresa está se expandindo e podendo trabalhar nesses locais que precisam da ajuda para regularizar. E a Débora tocou num ponto bem legal, que é a questão da troca de informações com todos os atores. Eu acho que esse é um contexto que não é um aprendizado, isso é contínuo. O tempo todo a gente está conversando e trocando ideia com todos os atores. A gente tem o privilégio, Débora, assim, de receber muitos municípios, muitos secretários que trabalham com a matéria, prefeitos, para entenderem como é que a gente montou a nossa estrutura de regularização fundiária e poder beber um pouquinho da nossa prática. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é justamente a gente poder capacitar quem trabalha com regularização, para que essa política pública, como a gente entende, sempre defendeu isso como uma política de Estado, ela possa ser disseminada e que realmente o Brasil trate isso de maneira séria e eficaz. E nesse contexto, Vanessa, que eu acho que a nossa grande evolução hoje está em a gente conseguir trabalhar em escala. A gente vem falando disso há muito tempo. Como é que a gente consegue dar um volume para a regularização fundiária? Olhando para dentro, para a nossa casa, a gente percebe que a gente, por mais que a gente estruture bem o nosso órgão e trate das questões jurídicas, ambientais, a gente nunca consegue trabalhar num curto espaço de tempo. Nossas REURBs são longas, elas levam anos para a gente conseguir concluir o processo, e ela é lenta e a gente não consegue entregar muitas matrículas de uma vez só, né? Então a gente tem o nosso maior número de matrículas entregues não chegou a 2.000 por ano, então perto da irregularidade não é um número tão significativo. Então como é que a gente melhora isso? E a gente tem trabalhado com duas estratégias principais. A primeira é a organização interna, de a gente trabalhar com fluxos e aprimoramento desses fluxos de trabalho, para tentar eliminar etapas, retrabalho. E o que ajuda essencial nisso, né, depois de muito observar os nossos procedimentos, é a gente poder usar a tecnologia da informação, sistemas, inteligência artificial, trazer isso para dentro da REURB, para que a gente possa, através desses instrumentos, né, encurtar o tempo e aumentar a nossa escala. Então, hoje, a gente está implementando sistemas de regularização fundiária, sistemas de acompanhamento, de monitoramento, de titulação, de poder também dar uma transparência aos processos, onde o morador consegue acessar e, através de um acesso GovBR, verificar como é que está o seu processo, o andamento do seu processo de forma online. Então, esses são os instrumentos que a gente está hoje implementando. Já conseguiu implementar muita coisa ainda, obviamente, em termos de sistema de informação, a gente está sempre aprimorando as nossas práticas, e que é um destaque porque trabalhar com tecnologia da informação, com transformação digital, no mundo de hoje, ele é essencial. E essa é a nossa evolução. Hoje, o status que a gente está hoje é esse, né? De ter um escritório bem estruturado para trabalhar com regularização,
como disse o Luciano, multidisciplinar, porque é a essência da nossa matéria, e com trabalhar com tecnologia da informação, né? Conseguir trazer essas inteligências artificiais, essa tecnologia toda para dentro dos nossos processos. Claro, quando tu fala aqui na escala de Porto Alegre, assusta um pouco. Estou vendo aqui tantas pessoas conhecidas de outros municípios, né? E a escala de Porto Alegre, das capitais, das cidades médias, é algo, né? 2.000 matrículas por ano é algo que municípios aí menores, eu tenho trabalhado muito com o pessoal de Gramado, né? É algo assim inimaginável, né? Mas a gente tem que colocar isso dentro de uma perspectiva do quantidade de habitantes, né? Do percentual de habitantes. Então, o desafio é muito maior para Porto Alegre, né? E eu fico super feliz com essa evolução toda, Simone, porque isso representa, a gente ouve tanto falar em inovação, né? Novas tecnologias, e conseguir trabalhar isso na perspectiva das políticas públicas como ferramenta das políticas públicas é uma característica que não é para muitos, né? Porque tu não está reinventando a roda, tu está fazendo com que a roda ande com uma ferramenta mais ágil, né, Débora e Luciano? Então, eu queria já cumprimentar vocês assim por todo esse trabalho depois disso, e acho que também essa perspectiva da publicidade ela é um enorme de um desafio. Né? Saber, o cidadão realmente saber o que está acontecendo, se transformar num cartório digital, porque numa cidade com esses números, né? E aí leia-se outras capitais, né? Também com essas características, não as cidades menores que conseguem administrar o seu passivo, saber quanto é e terminar os seus trabalhos ali, é daqui para frente, né? Eu lembro, Simone, e até tu podia contar um pouquinho aqui para gente, tu contando emocionadíssima o que aconteceu no ano passado, na enchente, fazendo um ano, que as pessoas tinham os documentos, muitas das pessoas da região afetada lá, e que eram os nossos parceiros, nossos amigos, quase, quando a gente trabalha nos processos de regularização fundiária, a gente conhece as pessoas, né? A gente se vincula, a gente está ali numa batalha, o lugar que eles tinham a sua identidade digitalizada, o seu documento, a sua matrícula, também era lá na Procuradoria. Né? Então, essa visão do cartório, do documento, estava já introjetada, né? É uma coisa que dá conta da magnitude do que se faz, né? E eu lembro também, Débora, quando a gente lá no início a gente sentava para entender o papel, do que era o papel externo, do que era o papel interno. Não pode fazer a CRF é ato administrativo. Sim. Lembra, Débora? É verdade. A gente conversava muito sobre isso, porque são funções completamente diferentes, né? O advogado não pode ir lá fazer a responsabilidade técnica do engenheiro, né, Luciano? Mas também não dá vice-versa. A gente tem que... as nossas verdades, elas caem um pouquinho, né? Cada uma delas. E exige um processo de maturidade, né? Dentro disso tudo. Então, eu queria que agora vocês contassem um pouquinho da experiência de quem realmente trabalha, né? Alguma coisa que vocês lembrem desse período e que possa contribuir para outros que estão num estágio, que muitos estão começando, outros estão desenvolvendo, tem como ela demora, às vezes dá um desânimo, né? E apontar um pouquinho aí dos desafios do que vocês querem deixar como matéria a ser aprofundada ou algum recadinho aí. Posso começar? Vai lá. Vou trazer aqui. Eu quero trazer um exemplo para vocês do que é essa transformação digital que eu comentei aqui. São coisas simples, mas que fazem uma diferença brutal. Hoje, a gente não pega mais nenhum documento do morador. A gente não precisa do documento do morador. A gente vai para a comunidade, ou a comunidade vem até nós, e a gente bate fotos através do celular ou de um tablet. E essa foto do documento do morador, do seu comprovante de residência, do contrato de ele adquirir aquele lote, da cessão de direito, cessão de posse,
ele cai direto no nosso sistema. Ele entra como um documento no sistema. Então, a gente tem esse documento automaticamente alimentando o nosso procedimento administrativo. Então, não tem mais aquelas pastas de documento, Vanessa. Né, de todos, e não só os documentos do morador, né? Porque a gente vai para a comunidade com um tablet, com um celular, e mais nada. Né? A planta também ela é toda digitalizada. A gente remete tudo para o cartório, toda a CRF, toda ela digitalizada. Né? A gente até às vezes leva uma planta impressa para facilitar a conferência, mas todos os documentos a gente remete por e-mail. Então, tudo isso não tem mais papel. A gente tinha uma diretriz aqui no município, inclusive de papel zero, e isso aconteceu na regularização fundiária. Então, isso é radical, isso é uma diferença brutal do que a gente trabalhava há 3, 4 anos atrás para agora, para o ano de 2025. E na dimensão da importância desses documentos e da regularização fundiária, da matrícula do morador, eu trago aqui como exemplo a Vila dos Ferroviários, que foi uma comunidade de mais de 200 lotes que a gente regularizou, que fica na Vila Farrapos, aqui em Porto Alegre, que foi totalmente atingida ano passado, foi brutalmente atingida pela gente ano passado, e a gente tinha entregado as matrículas um ano e meio antes naquele local. É um local que é protegido pelo sistema, então não é um local de risco que a gente não pudesse regularizar, era regularizável e a gente regularizou. E as pessoas perderam seus documentos, todos os seus documentos. E a Corregedoria do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que é muito próxima a nós, né, muito precursora também nas questões do mora legal e nas regularizações fundiárias, sabedora da importância disso tudo, veio até nós, né, junto com o cartório que trabalhou, né, o Registro de Imóveis, que é a quarta zona que trabalhou essa titulação, e espontaneamente, gratuitamente, entregou uma segunda via das certidões das matrículas para todos os moradores. Então, a gente depois... passada a cheia, né, a água baixando, mas ainda naquele processo de limpeza, de reestruturação das casas, a gente teve lá na comunidade entregando a segunda via das certidões de matrícula. Então, foi um gesto de volta à normalidade, digamos assim, que as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque elas estavam sem RG, sem CPF, mas a matrícula estava lá na mão delas, né? O documento do imóvel estava sendo entregue em suas mãos. Eu acho que essa é daquelas coisas que conforta o simbolismo, né, disso volta a ter um chão, né? Volta a ter uma raiz. A tua casa é a tua raiz, né? É o teu lugar, né? Então eu fiquei bem, eu digo, olha, que bom, né? Eu lembro o início dos ferroviários lá ainda da minha época. Quadra A, quadra X, quadra Y, né? Então isso realmente muito gratificante, né? E eu acho que é importante para compreender também a continuidade administrativa, né, Simone? Porque independe das pessoas, é serviço, né? É serviço público contínuo, né? Débora, quer falar um pouquinho? Sim, sim. Bom, então, a gente até tem um caso parecido que a gente escreveu um dos cases sobre esse caso em Eldorado do Sul, que também as pessoas foram atingidas, né? E muitos nos procuraram para buscar, né, a cópia da matrícula, se a gente tinha a cópia aqui do documento, porque eles terem conquistado a propriedade foi o que deu segurança para eles buscarem a melhoria das casas agora, né? Então, a recuperação, eles tendo o título, facilita eles de entrarem em qualquer processo de buscar algum benefício federal ou estadual para a recuperação dessas áreas, né? Então, isso é uma segurança que trouxe para esses moradores de Eldorado do Sul. A gente escreveu o Beco do Beto. E foi um desafio aí que a gente enfrentou e que talvez agora a gente tenha alguns resquícios, né, a insegurança dos municípios em relação a essas áreas, né? Então, legitimar nessas áreas, né, como é que fica. A gente está tendo bastante desafio aí, e principalmente os municípios da parte da Serra, que a gente atua, Três Coroas, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, então que são as cidades que sofrem mais quando acontecem esses casos, né? Mas seguimos trabalhando aí, né, essas questões e buscando, né, claro, dar toda a segurança jurídica, urbanística e ambiental dessas famílias, mas seguimos o trabalho aí junto a esses municípios.
E a gente vai trazer, né, esses casos, essas conversas, convidamos também os operadores de REURB desses municípios para estarem com a gente, né, e tirarem dúvidas com vocês que já têm mais experiências também e outros municípios que têm experiência que terão presentes. E sobre essa questão que a doutora Simone Somense trouxe, uma coisa que eu senti que ela, até a doutora Vanesca falou, mas isso só pode ser feito pelo município, isso só pode ser feito pela Reurbani, né, pela empresa. A gente tinha muito esse debate, né, e eu acho que até na época, quando a doutora Simone Somense ele assumiu a secretaria como adjunta e depois secretária, ela trouxe essa tornou linear esse diálogo, e agora com o escritório de REURB também, entre os técnicos da empresa e os operadores de REURB do município que estão no escritório de REURB. Então, tu chega dentro do escritório de REURB do município de Porto Alegre, eu me sinto parece que eu estou na Reurbani, porque tá todo mundo igual, sentado igual, a doutora Simone Somense está no meio dos técnicos, no meio dos que da assistente social, tá sentada à frente É dela, que a o Simone é quase administrativo. engenheira já, viu, Débora? Não, eu vejo que ela vai pro campo, é pé no barro, né? E é isso que a gente tem que trazer, porque às vezes tu chega num município, tu não consegue falar com o secretário de habitação, não consegue. Agora a gente tem secretário, diretor, o diretor do diretor, o adjunto do diretor de regularização, e aí tu não chega em quem vai levar isso, né, para frente, andar com esse processo, vai conversar com o técnico, com o arquiteto que está avaliando, dizer, não, tu tem que ir lá no loteamento e ver a situação, conversar com as pessoas, ver que elas já estão há 30, 40 anos lá, que elas já vivem, elas já sabem que uma rua de 8 metros, ele tem que sair um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde no dia que passa o caminhão de lixo, e que a gente não vai conseguir ampliar isso, mas sim consolidar a situação deles e dar a propriedade deles na situação que eles estão implantados, né? Então, isso são desafios. E aí, às vezes, a gente sente falta nos municípios de ter alguém que tenha esse diálogo linear entre todos os operadores de REURB dentro do município, desde do arquiteto que vai analisar esse projeto e aprovar, até o secretário ou o prefeito que vai assinar e sancionar essa REURB, né? E eu acho que o Porto Alegre traz esse exemplo, assim, de como funciona a REURB, né? Então, é de alguém botar a pasta embaixo do braço e dizer, não, eu vou sentar com a minha equipe e vou resolver. E a gente sente isso, né, muito bem aí. E eu acho que o encontro vai trazer essa experiência de vocês, dar segurança para outros municípios a fazer isso, né? Eu sei que a gente vai ter outros municípios também que a gente até convidamos durante todos os cursos que a gente já fez de REURB. A gente fez até na pandemia curso de REURB, né? Online, aí na Sim. escola. É verdade. O único que não aconteceu mesmo foi da enchente, né? Que se tornou o online que a gente tem agora, mas na pandemia a gente fez curso online também. E aí, na época, eu lembro que a gente convidou a Secretaria de Viamão, os operadores de REURB de Viamão, era outro prefeito, mas os técnicos profissionais que analisam são os mesmos hoje. A gente convidou eles para estarem nesse evento porque eles seguiram isso, eles fizeram o curso e falaram, olha, não precisa a gente parar e dificultar, vamos seguir assim que dá. Lá em Porto Alegre eles fazem assim, funciona. Então, isso que é essa troca. E até responde um pouco essa questão de ser presencial, né, doutora Vanesca? Porque tem essa troca, né, das empresas, quem avalia a REURB, quem trabalha com a REURB e agora também ter a comunidade junto, né? Isso aí, essa troca eu acho que é essencial desse encontro aí de REURB. Eu acho De que se a fato, gente REURB. teve um grande aprendizado ao longo desse tempo é a necessidade do diálogo, né, Débora? Necessidade de encontrar soluções. Nossa, quantas vezes, né, a gente senta, o Luciano tem uma opinião, a Simone tinha outra, eu tinha outra. E daí? Como é que a gente constrói? E seguimos assim, eu e o Luciano, a gente Mas continua isso é o discutindo bom, muito, né? né, Lu? Mas isso é o bom, e a Carol que se agregou, e outros colegas, né, que se agregaram ao longo do tempo, a Aline, durante um período. Quer dizer, não tem. As soluções, elas se constroem, né? E eu acho que tu traz uma questão, Débora, que é importante, que é a questão da. Como é que a gente tem a segurança jurídica num tema tão difícil como esse? É conhecendo o assunto, né? É conhecendo fortemente o caso e fortemente possibilidades que a lei traz. Porque a própria lei foi mudando, né? Se a gente pegar agora a consolidação registral do Rio Grande do Sul, que já abriu, né? Ela também, que é do ano passado, que a gente vem crescendo, a gente vem construindo soluções. Então, é algo que pode ser diferente, né? Que pode, tá? Então, tem
os princípios, a partir daquilo ali se trabalha conceitos, se trabalha. E eu acho que é assim, é uma grande e é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente também vê muito chute, né? Hoje eu posso dizer, estou fora muito. O que que eu quero dizer com muito chute? Muita solução que ela é em abstrato e não resolve o caso concreto. Solução de processo, do processo e não do caso, né? Inclusive no nosso âmbito, né? Ou até mais no nosso âmbito jurídico. Então, quanto mais a gente conseguir aprofundar, melhor. Luciano, quer nos dizer mais algumas palavras? A gente já está. Sim, não, o que eu queria. Luciano, só vou te interromper aqui, porque o seu Milton, aqui do Mariante, que é o nosso parceiro de tanto tempo, que trabalhou conosco ali quase par e passo nos dos primeiros. O Mariante, o primeiro instrumento ainda foi a legitimação da posse antes da lei da REURB, né? Então vocês veem como faz tempo aí que ele nos acompanha. E o seu Milton deu um depoimento quando a gente ganhou o primeiro Inovare, né, Simone, lá em 16, né? Quem sabe agora vamos ter o segundo, né? Mas com essa evolução super legal que está tendo, o seu Milton deu um depoimento que marcou muito a gente e que a gente leva para os colegas, né? Que ele diz assim: sabe, doutoras, a gente aqui na Procuradoria passa governo, passa prefeito, passa secretário, mas as pessoas estão sempre as mesmas e os documentos não se perdem. Eu lembro disso muito, né? Porque o que que isso é? É a estabilidade essa da administração pública que a gente falava antes, né, Simone? E da importância de ter tudo isso, né? E muito mais agora com todo esse processo de digitalização. Então, o que que o seu Milton disse assim? O que eu gosto que os procuradores da RURB conseguem simplificar a fala que todos conseguem entender, né? Vai lá, Luciano. Obrigada. Quinta-feira de manhã, viu, Simone? Já tem uma reunião com o seu Milton que ele quer converter lá a legitimação de posse em legitimação fundiária, em propriedade, aliás, converter em propriedade. Agora tem um parecer da PGM que permite isso. Ele está bem faceiro, vai trazer uns documentos aqui que ajuda para fazer um ofício. Até conversei com a Simone hoje aí, vamos ver se vai dar certo lá a conversão lá do seu Milton. Quinta de manhã. E nós temos mais matrículas para entregar lá no Mariante. O cartório está pronto para me entregar mais uma leva. Né? Eu acho que, se não me engano, é uma quinta ou sexta lista complementar que a gente tem lá do Mariante. Então, só notícia indo, boa. Né? Tá notícia indo. boa. O que eu queria falar é o seguinte: é impressionante quando a Simone fala em 2000. Eu acho que não é muito. Se não fosse a REURB, nós não teríamos metade disso, talvez, porque o instrumento anterior, que era o Mora Legal, era um instrumento extremamente bacana até naquele tempo, né? Um instrumento que nos auxiliava bastante, mas tínhamos muitas dificuldades. Nós elaboramos diversos projetos de vários loteamentos, Vanesca, e não conseguimos levar registro pelo Mora Legal porque era muito complicado a questão registral, principalmente. E os a cadeia processos com a sucessória, REURB, né, Luciano? E a cadeia sucessória, ou então ele tinha duas matrículas, tinha que unificar as matrículas, daí os proprietários eram diferentes, como é que tu ia unificar se não tinha... Era realmente a questão registral, era um ponto nevrálgico, né? E o processo evoluiu muito, né? A gente olha para trás, né, Simone, e vê que o processo, as exigências, agora o município é como se fosse um cartório, o município só manda uma lista para o registro de imóveis, né? O município tomou a frente desse processo de uma tal forma que hoje em dia ele... Olá, voltando, a minha internet oscilou aqui, peço desculpas a todos vocês. Não sei se a Simone, Luciano e a Débora conseguem voltar. Débora, eu já te aceitei aqui.
Pronto. Voltei, caímos. Caímos. Oscilou a internet aqui em casa. Ah, Troquei foi de aí. lugar. Não Tá. sei se foi, mas trancou, congelou Para completamente. mim apareceu daqui a pouco concluir e aí acabou tudo. Ou acabou o tempo, né? Porque hoje em dia é 50 minutos. É, deu 50 minutos. É, Pode ser. talvez seja isso, A né? gente não se ligou. É. Tava bom o papo, né? Esse que é o problema. É. E faz É tempo que a verdade. gente não conversa. Mas então, gurias, eu acho que a gente pode fazer uma despedida, esperando encontrar todo mundo aí no dia 5 e dia 6. Maiores informações ali no site da escola, né, no sdm@sdm.com.br. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. A escola tá linda. Tu já estiveste lá, Débora? Já. Tem É. uma máquina de café maravilhosa. E uma vista, né, Uma do vista também Guaíba muito bonita. espetacular, assim. É. Então a gente espera estar preparando tudo com muito carinho, né, Simone? Com muito. Verdade. A gente está saudosista dos nossos queridos alunos, queremos vê-los aqui de novo na nossa escola e dizer que a gente quer o calor humano de cada um de vocês. Está frio aqui em Porto Alegre, está bastante frio. Bem frio. Então veio aqui tomar um chimarrão, um cafezinho conosco, trocar ideias, né? A gente vai se abraçar e estamos bem, como eu disse no começo dessa live, estamos bem empolgadas com esse encontro e queremos todos vocês aqui em Porto Alegre para a gente falar de regularização fundiária e trocar muita experiência. Eu acredito, assim, eu já participei de outros encontros, né, além dos cursos na escola, mas outros encontros aí pelo Brasil de regularização fundiária, e a gente começou bem e teremos outros, né, aí acredito que anualmente, né, doutoras? Vamos torcer por isso e cada vez expandir mais esse encontro, porque é muito importante levar esse exemplo aí da escola, dos cursos e do município de Porto Alegre para o resto do Brasil. Acho que é muito válido esse exemplo. Eu faço questão, eu levanto a bandeira, né, da regularização fundiária, estou sempre... eu chego no município, eu já pergunto, conhece a doutora Simone Somense? Se não conhece a doutora Simone Somense, vai atrás dela e pesquisa aí sobre regularização fundiária. E muito bom estar de novo com vocês aqui, com a doutora Vanesca, obrigada. E aguardamos aí também os colegas de profissão de arquitetura e urbanismo que queiram aprender sobre a área, né? E ver que é possível, a gente tem esse espaço, né, na profissão de regularização fundiária, então a gente traz aí, o pessoal gosta de trabalhar com artes, com assistência técnica de habitação e interesse social, e expandir aí para a área do urbanismo na habitação e interesse social, é legal também ter os colegas. Tá no mudo, doutora? Eu tá mudo, Vanesca. Tá conseguindo falar ou é a tua rede? Acho que é a rede da Vanesca. Eu acho que é do Luciano. Lu, tenta o teu aí. Eu acho que o teu tá... É isso aí. Luciano, quer dar algumas palavrinhas finais? Sim, o que eu estava dizendo, que a gente tem que aproveitar esse instrumento efetivamente, que nos deu escala, nos deu possibilidade de regularizar muita coisa que não tínhamos possibilidade antes. Tá? A questão registral foi totalmente resolvida, né? Nós só evoluímos na questão registral. Eu estava ouvindo a Débora falar antes, as prefeituras têm dificuldade, né, Débora? Porque as prefeituras não sabem operar, essa é a verdade. Nós, desde o começo, nos debruçamos na lei, estudamos, nos preparamos, né? Temos estruturas montadas, né? Agora estamos com a REURB, que é um escritório que está tratando disso, temos estruturas montadas, nos preparamos. Então, quem tem preparo tem mais facilidade de auxiliar as empresas, né? Não criam dificuldades, queremos só facilidades, né? Então, fica essa dica para os municípios, para as prefeituras. A Simone tem dado alguns cursos lá na FAMURS, enfim, né? Tem que se preparar, os municípios têm que se preparar, porque é um instrumento extremamente positivo, evoluiu muito em relação ao mole legal, nós temos que aproveitar esse instrumento. E os municípios só terão condições de aproveitar
e de utilizar na sua potencialidade, se prepararem para isso. E nós temos esse orgulho que no município de Porto Alegre estamos preparados para tocar em frente esses processos todos, porque quem, ao fim e ao cabo, quem é beneficiado são os moradores. É isso que a gente quer que a população efetivamente seja beneficiada, né? Eu agradeço, então, Vanessa, a gente deu esse pequeno problema aí, mas que a gente possa, o pessoal venha realmente no nosso encontro aí, né, para que a gente possa trocar ideias e aprimorar mais os processos, porque vendo outras experiências, às vezes a gente resolve problemas que nós temos, né? Então, nós temos uma expectativa muito grande que os que fazem REURB nos tragam coisas novas, coisas importantes para o nosso trabalho. Isso. E nesse encontro, na forma que ele está sendo preparado, então a gente vai ter outras pautas, vai ter gente falando de REURB-E, né? A gente vai falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que afeta a REURB-E, né? A decisão recente que está em andamento, né? Não tem trânsito em julgado, mas já tem a tendência. Então, é um momento também de compartilhamento de informações, compartilhamento de experiências, de vivências e de renovação de energia para continuar tratando esse tema, né? Porque eu acho que, sobretudo, o que fica da REURB é que a gente não trata sozinho, individualmente, nas nossas profissões, mas ela é um grande movimento, né? Olhando para trás, vendo vocês falarem, assim, parece que passou um filme na minha cabeça. Quando a gente se distancia, isso é bom, né? Por um lado. Eu vejo que agora a gente tem CNJ falando de REURB, né? Conselho Nacional de Justiça tratando desses temas como prioridade, assim como trata a execução fiscal, né? A gente tem consolidação registral, a gente tem os cartórios, né, com regras específicas. Então, no início a gente ouvia, mas o registrador da cidade tal não quer aplicar. Tá lá agora que tem que aplicar. Então, é um movimento que a gente tem que fazer a roda girar, né, Simone? E a função desses nossos eventos e dos cursos e também desses encontros é enxergar tudo isso e fazer essa roda virar, essa roda girar para outros tantos temas que estão aí abertos, trazendo gente nova, né? Vocês vão ver gente nova que está falando de REURB também, que está fazendo, que está aplicando numa rede, né, que signifique realmente a melhoria das pessoas, a inclusão, né, a expressão desses conceitos da dignidade humana, como a gente faz acontecer, né? Então é isso. Queria falar mais alguma coisa, Simone? Te interrompi. Não, eu queria te dizer apenas que tu estava falando ali dos cartórios, e não lembro agora o que tu estava falando ali, queria só te pontuar. CNJ. Falaste do CNJ, que participa. Inclusive, a CNJ premia práticas de regulação fundiária. Existe um prêmio específico deles, que é o Solo Seguro, que premia práticas de regularização tanto para registradores quanto para municípios e outros atores envolvidos, tem categorias de prêmio. Então, de fato, né, tá todo mundo olhando para a regularização e enxergando ela como uma forma de alavancar a economia do Brasil, né, de mudar um pouco a nossa realidade e trazer melhorias para quem mais precisa. É isso aí. Então, gente, muito obrigada por vocês, obrigada pela parceria com a escola, pelo compromisso com a Escola de Direito Municipal. Obrigada por quem esteve aqui conosco. A gente teve uma média de 25 aqui, que eu estava observando, que vai e volta o tempo todo, né? Agora, depois de cair, a gente está em 14, mesmo caindo, voltando e tal. Então, foi bem legal e a gente vai difundir ali. Eu vou ver como vai ser possível juntar as duas. A Cacá vai ver se é possível fazer isso, né? E agradeço vocês e nos encontramos, então, em agosto. Terão outras informações aqui por meio do site da escola, de vídeos que a gente vai também difundir. Estamos aí à disposição para fazer um belo encontro. Obrigada, um beijo para todo noite. mundo, um beijo para minha equipe. Tchau, para povo, minha tchau, equipe pessoal. também. Grande abraço. Pro José Almir, um beijo para ele. José Almir, um beijo. Obrigada, gente. Um abraço. News aqui, eu nem vou falar de todo mundo dos nossos conhecidos aqui. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.